Bom dia, pessoal, um ótimo sábado para vocês. Gente, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a questão política que envolve os aposentados. Eleição de Lula, muita gente aí chateada porque às vezes torceu para o Bolsonaro, mas Lula presidente, como que isso pode impactar a vida do aposentado e as nossas lutas? Margem social, 14º, como a gente vai ponderar e como a gente vai agir daqui para frente, tá? Antes, vou até lembrar para você, Romanos 5,14 apresenta a esperança como um processo de felicidade. É fé, é acreditar que pode dar certo. Pessoal, vamos entender uma coisa. Eu cheguei a anunciar nas lives que caso o Bolsonaro ganhasse, caso tivesse uma vitória de Bolsonaro, eu não iria mais para Brasília, porque eu já sabia do que era mais do mesmo, tá? Infelizmente, as nossas pautas como margem social, como 14º salário, tinham uma dificuldade muito grande de avançar. A gente não conseguiria passar essas pautas porque ainda havia uma gestão Guedes, uma gestão onde o Bolsonaro em si não era o responsável por travar as nossas pautas. E aqui eu faço até uma retratação. Não era o Bolsonaro em si, era Paulo Guedes. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanhou a nossa luta, sabe que Paulo Guedes era o detentor da pasta da economia. E através dele é que vinham os pedidos de travar, de parar os nossos projetos, de jogar os nossos projetos para trás. Mas vamos lá. Isso é uma página virada. A nossa luta, a nossa batalha agora começa, pelo menos com um novo formato, pelo menos com um novo modelo de gestão que vem aí pelo governo que ganhou as eleições, que teve vitória nas urnas, democraticamente. Alguns pontos já começam a se encaixar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve com a Cobap. E um dos pleitos que a Cobap apresentou para o governo, tá? Inclusive o Varley Martins apresentou, foi recriar o Ministério da Previdência. Gente, vocês devem ter acompanhado, quem acompanhou no canal aí há mais tempo, viu quantas vezes a gente foi para Brasília, foi para o Ministério da Previdência, Trabalho e Previdência, tá? E lá a gente via, assim, muita falta de especialização e de entendimento sobre assuntos práticos. Quem acompanhou aí o processo da margem, o processo que a gente apresentou da suspensão dos consignados, que era para a Caixa ajudar a gente viu quanta dificuldade de diálogo o governo tinha, de transferência de uma passagem, de uma informação para outra. Exemplo do que aconteceu foi quando a margem foi aprovada. Você lembra que mesmo com a margem aprovada, levou muito tempo até ela chegar aí para o aposentado poder usar? Você lembra disso? Você lembra também quando liberou a margem aí para o pessoal do BPC, liberou o empréstimo para o BPC e as mães de representantes legais, a gente foi lá e fez um pedido para que a instrução normativa viesse para abraçar esse pessoal, o tempo de demora, a falta de informação, quanto as mães do BPC foram feitas de boba? Pois é, esse é um problema gerado por não ter um ministério especializado. Então, primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês. O Ministério da Previdência ele não vai ter mais gasto para nós pagarmos. Ele simplesmente dividiu a pasta. Pegou parte da pasta que era do Ministério do Trabalho e manteve no Ministério do Trabalho. Parte da pasta que era da Previdência e montou o Ministério da Previdência. Coisa que ficava tudo subordinado num só lugar. E isso é bom, gente. Isso é muito bom para nós que lutamos. Hoje fui convidado pela Cobap para estar lá, tá, pessoal? Então a gente vai estar lá no dia do lançamento do Ministério da Previdência, tá? Do plano. Tá? E a gente vai estar lá participando efetivamente disso. E hoje eu recebi um convite da Cobap para estar lá no dia 15 de dezembro. Vejo com bons olhos. Outra questão, a questão fiscal.
A gente viu uma coisa acontecer, uma coisa séria. Lula, em discurso, ele disse que ele vai ter um olhar mais voltado para o social e para ajudar as pessoas e mais flexível com relação a uma questão fiscal. O mercado ficou louco com isso, mas é a hipocrisia do mercado. Porque o governo Bolsonaro, ele aprovou a PEC dos precatórios, uma PEC que deu calote, ou seja, o governo dando calote em decisões judiciais. Mas como o destinatário foi pobre e aposentado, o mercado calou, não falou nada. Como o destinatário foi o pobre aposentado que tinha ganhado na justiça, que tinha conseguido um projeto, um processo, vitória, levou anos, depois teve que esperar anos para chegar na fila do precatório, e a hora que ia receber, eles jogaram para mais 10 anos para frente. Um calote de uma decisão judicial quebrando a segurança jurídica. Como o destinatário dos precatórios eram pobres, caladinho, cala a boca. Não é verdade? Agora imagina se o governo propusesse dar um calote nas empresas. Não, vamos fazer melhor. Deu isenção para um monte de empresa grande. Salim Matar, da Localiza, Luciano Hang, da Avan. Imagina se o governo falasse, olha, a gente vai revogar suas isenções fiscais. O mercado despencava. Então a gente não pode viver nessa chantagem. E eu acho que o presidente eleito ele tem que ter peito para enfrentar isso. E aqui não é opinião de qualquer um, não. É um cara que está entendendo bastante de comércio internacional por causa do meu mestrado. Eu vou te dizer uma coisa. Ficar refém do mercado sempre tem consequências a longo prazo. E é por isso que quando eu citei Romanos lá no começo do vídeo e falei da esperança ao caminho para a felicidade, eu falo para vocês que eu estou com esperança de que o Brasil vai dar certo. Eu estou com esperança de que a nossa luta vai dar certo. Eu estou com esperança de que a gente acertou a mão. A gente precisa, sim, de alguém que tenha coragem de fazer por aqueles que mais necessitam. Coragem de enfrentar o sistema um pouquinho. Eu estou vendo as manifestações acontecerem. E eu estou vendo muita gente instigando as manifestações acontecerem. Muitas pessoas instigando do alto dos seus palácios, dos seus prédios, dos seus arranha-céus, todos de vidro. Mas quem está lá, que está tomando chuva no lombo, não é o detentor do mercado. Não é o grande do mercado. Mas quem está incentivando é o cara grande do mercado. Eu perdi alguns seguidores, tá? Por falar a verdade. Mas eu não estou me importando com isso. E eu até te falo, às vezes se a verdade que eu te trago dói, não é a verdade que você quer ouvir, ou é a verdade minha e não a sua. Mas uma coisa eu vou falar para você. A gente, eu sinto, eu tenho fé, eu tenho esperança que está indo para o caminho certo agora. Eu sinto, eu tenho fé, eu tenho esperança que nós vamos ter um Brasil com mais dignidade, um Brasil com mais, vamos dizer assim, com mais olhar para as pessoas mais vulneráveis, inclusive os aposentados. E eu sei que são os aposentados que estão com raiva de mim, porque eu estou falando isso, porque eles queriam que eu batesse no governo Lula e elogiasse Bolsonaro, porque eu votou no Bolsonaro. Mas não, eu estou feliz porque Bolsonaro saiu e Lula entrou, porque eu estou pensando no aposentado que quer que eu continue defendendo ele. Então, estamos juntos nessa batalha.